Gente, o que Silas Malafaia falou sobre a congregação cristã no Brasil chocou o Brasil todo. Antes de anunciar essa notícia bombástica, peço que se inscrevam no canal e comente de qual cidade estão assistindo esse vídeo. O que aconteceu na noite de domingo no templo sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro, pegou absolutamente todo o Brasil evangélico de surpresa e estabeleceu um marco histórico completamente inesperado nas relações entre diferentes denominações pentecostais brasileiras. Em um culto que durou exatos 2 horas e 1 minuto, transmitido ao vivo para mais de 50 países através da Rede Super, o pastor Silas Malafaia proferiu palavras que reverberaram como um verdadeiro terremoto pelos templos evangélicos de todo o país e pelas redes sociais de milhões de cristãos brasileiros. Era aproximadamente 19 horas e 30 minutos de um domingo aparentemente comum, quando algo absolutamente extraordinário e sem precedentes históricos começou a tomar forma no ambiente majestoso do Templo Carioca. O pastor Silas Malafaia, conhecido nacionalmente por sua oratória inflamada, posições doutrinárias firmes e críticas contundentes a práticas religiosas que considerava inadequadas, havia anunciado durante a semana que faria a pregação mais importante e surpreendente de toda a minha trajetória ministerial de 45 anos. A atmosfera no templo estava visivelmente carregada de expectativas sem precedentes. Fiéis de dezenas de estados brasileiros haviam viajado especificamente para estar presentes naquele culto histórico. Pastores de diversas denominações pentecostais, líderes religiosos renomados, jornalistas especializados em assuntos evangélicos e até mesmo representantes de outras religiões compareceram para testemunhar o que o pastor Silas Malafaia estava preparando para compartilhar com a nação brasileira. Com uma expressão visivelmente diferente de sua postura habitual, mais combativa, o pastor se dirigiu ao púlpito principal, carregando uma Bíblia antiga e uma pasta volumosa de documentos que despertou imediatamente a curiosidade de todos os presentes. Sua esposa, a pastora Sueli Malafaia, observava da primeira fileira com uma expressão que misturava orgulho e apreensão, como se soubesse que algo verdadeiramente transformador estava prestes a acontecer. Amados irmãos e irmãs em Cristo, telespectadores de todo o Brasil e do mundo que nos acompanham através da televisão e internet, começou com uma voz notavelmente diferente de seu tom habitual, mais serena, mas carregada de uma emoção palpável que poucos haviam presenciado antes em suas pregações. Venho diante de vocês hoje para compartilhar algo que transformou completamente minha compreensão sobre unidade cristã, humildade ministerial e autenticidade espiritual. As câmeras da Rede Super focaram instantaneamente no rosto do pastor veterano, capturando cada nuance de sua expressão facial, cada inflexão emocional de sua voz caracteristicamente potente. Milhões de evangélicos brasileiros estavam literalmente prestando atenção ao que o líder pentecostal mais polêmico e influente do país estava prestes a revelar. Durante estas últimas 8 semanas, prosseguiu o pastor Silas com uma sinceridade visível que surpreendeu até mesmo seus colaboradores mais próximos. Vivi uma experiência espiritual e ministerial que mudou radicalmente não apenas minha perspectiva sobre outras denominações evangélicas, mas principalmente minha compreensão sobre o que significa verdadeiramente servir a Deus com humildade, simplicidade e propósito divino genuíno. O silêncio no templo era absolutamente impressionante. Fiéis conhecidos por suas manifestações vocais entusiásticas permaneciam em completa atenção silenciosa. Pastores visitantes acostumados com décadas de pregações inflamadas estavam visivelmente intrigados pela mudança radical no tom e na abordagem do pastor mais controverso do pentecostalismo brasileiro. Pastor Silas Malafaia continuou sua declaração com palavras que começariam a abalar as estruturas denominacionais evangélicas do país. Quero falar hoje especificamente sobre uma descoberta que fez.
Uma revelação que me foi apresentada de forma completamente inesperada durante uma série de visitas que realizei secretamente ao longo dos últimos 2 meses a templos de uma denominação que, confesso honestamente, eu havia julgado e criticado injustamente durante anos. A menção de visitas secretas a templos de outra denominação despertou imediatamente a curiosidade intensa de todos os presentes. O que exatamente o pastor Silas Malafaia havia descoberto que o levaria a mudar radicalmente suas posições históricas sobre outras igrejas evangélicas? Que tipo de revelação poderia ter impacto suficiente para motivar uma retratação pública tão dramática? Estou falando especificamente, declarou o pastor com voz crescentemente emocionada, da Congregação Cristã no Brasil. Uma denominação que durante décadas critiquei publicamente por sua simplicidade litúrgica, por suas práticas tradicionais, por sua resistência às inovações ministeriais modernas e, principalmente, por sua postura silenciosa diante dos debates teológicos contemporâneos. A reação do templo foi de surpresa visível, murmúrios contidos e olhares de completa incredulidade. Nunca antes o pastor Silas Malafaia havia admitido publicamente ter julgado erroneamente qualquer pessoa ou denominação, muito menos uma igreja que havia criticado consistentemente ao longo de décadas de ministério. Mas durante estas últimas semanas, continuou o pastor com uma humildade que chocou profundamente toda a audiência. O Espírito Santo me conduziu a uma jornada espiritual e ministerial que me fez perceber que eu havia cometido um erro gravíssimo, um pecado terrível de julgamento precipitado e orgulho ministerial que precisa ser confessado publicamente diante de Deus e de todos vocês. A confissão pública de erro por parte do pastor Silas Malafaia causou ondas de choque em todo o templo. Muitos fiéis não conseguiram conter lágrimas de emoção ao presenciar tamanha demonstração de humildade genuína de um líder conhecido por sua postura firme e raramente flexível. O pastor abriu sua pasta de documentos, retirou várias fotografias, relatórios e anotações manuscritas e fez a declaração que mudaria completamente o rumo de sua pregação e chocaria profundamente toda a audiência. Durante minhas visitas incógnitas a mais de 30 templos da Congregação Cristã no Brasil, em 12 estados diferentes, descobri uma realidade espiritual tão profunda, tão autêntica e tão transformadora que me obrigou a reavaliar completamente tudo o que eu pensava saber sobre cristianismo verdadeiro. As fotografias que o pastor começou a mostrar para as câmeras revelavam cenas extraordinárias, templos simples, mas impecavelmente organizados, congregações orando silenciosamente com profunda reverência, líderes servindo humildemente, sem ostentação, famílias inteiras dedicadas à oração contemplativa genuína. A primeira descoberta que me abalou profundamente, continuou o pastor com voz visivelmente emocionada, em todos os 30 templos que visitei, em cidades grandes e pequenas, ricas e pobres, nunca encontrei um único pastor, ancião ou líder pedindo dinheiro aos fiéis, promovendo campanhas financeiras, vendendo produtos religiosos ou fazendo qualquer tipo de apelo material durante os cultos. A revelação causou um impacto imenso no templo. Em uma época onde a prosperidade financeira e as campanhas de arrecadação se tornaram práticas comuns em muitas denominações pentecostais, descobrir uma igreja que evitava completamente essas práticas era triamente extraordinário. Segunda descoberta que transformou minha perspectiva, a Congregação Cristã no Brasil possui um dos índices mais baixos de escândalos ministeriais, divisões doutrinárias e problemas administrativos de todo o cristianismo brasileiro. Em 110 anos de existência, praticamente não há registro de pastores envolvidos em corrupção sexual ou disputas pelo poder eclesiástico. Os dados históricos apresentados pelo pastor contrastavam marcantemente com o cenário evangélico brasileiro contemporâneo, frequentemente marcado por escândalos, divisões e disputas internas que prejudicam o testemunho cristão. O pastor Malafaia então fez uma confissão que surpreendeu até mesmo seus assessores ministeriais mais próximos. Terceira descoberta que me humilhou profundamente. Descobri que enquanto eu construía templos luxuosos, adquiria jatos particulares e promovia um estilo ministerial baseado na prosperidade material, os líderes da Congregação Cristã no Brasil mantinham empregos seculares para se sustentar,
serviam gratuitamente em suas igrejas e viviam com simplicidade exemplar. A comparação implícita entre seu próprio estilo ministerial e a simplicidade dos líderes da CCB representava uma autocrítica pública raramente vista no meio evangélico brasileiro, demonstrando uma humildade e transparência extraordinárias. Quarta descoberta que me quebrantou completamente, continuou com voz trêmula. A Congregação Cristã no Brasil possui uma das taxas de retenção de membros do cristianismo brasileiro. Famílias inteiras permanecem fiéis à denominação por gerações, não por pressão institucional ou manipulação psicológica, mas por genuína satisfação espiritual e comunhão autêntica. A estabilidade denominacional da CCB, em contraste com a migração constante de fiéis entre diferentes igrejas pentecostais, sugeria um nível de satisfação espiritual e autenticidade comunitária raramente encontrado no cenário religioso contemporâneo. O pastor Silas Malafaia, então, revelou experiências pessoais que tocaram profundamente o coração de todos os presentes. Durante uma visita a um templo da CCB em Aparecida de Goiânia, presenciei algo que mudou para sempre a minha compreensão sobre adoração verdadeira. Havia aproximadamente 300 pessoas reunidas em oração silenciosa, sem música alta, sem pregação inflamada, sem manifestações extravagantes. Apenas silêncio reverente, corações voltados para Deus, lágrimas sinceras de gratidão e uma atmosfera de santidade que eu raramente havia experimentado em meus 45 anos de ministério. A descrição da experiência de adoração simples, mas profunda, contrastava marcantemente com o estilo de culto pentecostal tradicional, caracterizado por música alta, pregação energética e manifestações emotivas intensas. Naquele momento, confessou o pastor com voz visivelmente emocionada, percebi que havia passado décadas promovendo um tipo de cristianismo baseado no barulho, no espetáculo, na agitação emocional, enquanto estes irmãos simples haviam descoberto o verdadeiro segredo da comunhão íntima com Deus, o silêncio contemplativo, a humildade genuína e a simplicidade espiritual. A admissão de que havia promovido um estilo de cristianismo menos autêntico representava uma revolução completa na perspectiva ministerial do pastor mais influente do pentecostalismo brasileiro. O pastor Malafaia então compartilhou um testemunho pessoal que emocionou profundamente toda a audiência. Conheci o irmão Sebastião, um ancião de 79 anos da CCB, em Belo Horizonte, que me contou ter servido como líder de sua congregação por 47 anos, sem jamais receber um centavo de salário, sem jamais pedir reconhecimento público, sem jamais buscar projeção ministerial. Ele me disse: Pastor Silas, a maior honra da minha vida é poder varrer o templo de Deus, limpar os banheiros e servir aos irmãos. Não preciso de palco, não preciso de aplausos, preciso apenas da aprovação do meu Senhor Jesus Cristo. O testemunho do ancião da CCB ilustrava perfeitamente uma filosofia ministerial baseada no serviço humilde e desinteressado, contrastando com a busca por reconhecimento e prosperidade comum em muitos círculos evangélicos contemporâneos. A repercussão da pregação continuou crescendo exponencialmente. Líderes pentecostais de todo o Brasil começaram a se manifestar publicamente, alguns expressando admiração pela humildade do pastor Silas, outros questionando suas posições. O debate teológico estava sendo elevado para um nível de sofisticação raramente visto no meio evangélico brasileiro. O Dr. Augustus Nicodemos, teólogo reformado respeitado, comentou: independentemente de questões denominacionais específicas, a humildade demonstrada pelo pastor Silas Malafaia em reconhecer virtudes em outra tradição cristã representa um exemplo extraordinário de maturidade ministerial que deveria inspirar líderes de todas as denominações. A validação teológica independente elevava o debate para além de questões meramente pentecostais, estabelecendo um precedente para diálogo interdenominacional baseado em reconhecimento de virtudes mútuas. Pastor Silas Malafaia então fez a declaração mais surpreendente de toda a sua pregação. Como resultado desta jornada de descoberta espiritual, anuncio que estou iniciando um processo de reforma ministerial em nossa denominação, incorporando elementos de simplicidade, humildade e autenticidade
que aprendi com nossos irmãos da Congregação Cristã no Brasil. A proposta de reforma denominacional, baseada no aprendizado com a CCB, representava uma revolução sem precedentes na história do pentecostalismo brasileiro. Esta reforma incluirá, explicou o pastor detalhadamente, redução significativa de nossa estrutura administrativa custosa, eliminação de práticas ministeriais ostentosas, foco renovado na oração contemplativa e estudo bíblico familiar, formação de liderança baseada no serviço humilde, ao invés da projeção pessoal, e estabelecimento de programas sociais silenciosos e eficientes, inspirados no modelo da CCB. A amplitude das mudanças propostas demonstrava que a experiência havia causado uma transformação genuína e profunda na perspectiva ministerial do pastor mais controverso do pentecostalismo brasileiro. O pastor Malafaia então dirigiu palavras específicas aos telespectadores, aos milhões de evangélicos que o acompanham através da televisão e internet. Peço humildemente perdão por décadas de críticas injustas à congregação cristã no Brasil. Reconheço que meu julgamento foi precipitado, minha atitude foi arrogante e minha postura foi antibíblica. Os irmãos da CCB merecem nosso respeito, nossa admiração e nosso reconhecimento pelo testemunho extraordinário de fidelidade cristã que tem mantido ao longo de mais de um século. O pedido público de perdão representava um momento histórico de humildade e reconciliação no meio evangélico brasileiro, estabelecendo um novo padrão para relacionamentos interdenominacionais. A oitava descoberta que me humilhou profundamente, continuou, a congregação cristã no Brasil produz um testemunho social extraordinário. Descobri que cidades com presença significativa da CCB apresentam índices menores de criminalidade, maior estabilidade familiar, menor incidência de vícios e dependências químicas e maior coesão social. Isso não é coincidência, é resultado direto de um cristianismo vivido autenticamente no cotidiano. Os dados sociológicos apresentados validavam o impacto transformador da CCB nas comunidades onde atuava, demonstrando que a autenticidade espiritual produz consequências sociais mensuráveis e positivas. Pastor Silas, então, revelou uma decisão extraordinária. Convido oficialmente a liderança nacional da Congregação Cristã no Brasil para realizar uma conferência conjunta em nosso templo-sede, onde possamos aprender mutuamente sobre diferentes aspectos do cristianismo autêntico, sem comprometer nossas identidades denominacionais específicas. O convite oficial para uma conferência interdenominacional representava uma ruptura histórica com décadas de isolamento e competição entre diferentes tradições pentecostais brasileiras. O pastor então compartilhou sua experiência mais impactante. Durante uma visita à sede nacional da CCB em São Paulo, fui recebido com hospitalidade cristã genuína que me envergonhou profundamente. Apesar de décadas de críticas públicas que havia dirigido à denominação, fui tratado com respeito, carinho e dignidade. O ancião responsável me disse: Pastor Silas, não guardamos ressentimentos. Cremos que Deus pode usar esta experiência para abençoar tanto a nossa denominação quanto a sua. Estamos à disposição para qualquer diálogo construtivo que possa edificar o corpo de Cristo no Brasil. A resposta graciosa dos líderes da CCB às críticas históricas demonstrava uma maturidade espiritual e magnanimidade cristã que contrastava marcantemente com as disputas típicas do meio evangélico brasileiro. A nona descoberta que me transformou revelou o pastor. A Congregação Cristã no Brasil desenvolveu ao longo de décadas um sistema de formação ministerial baseado exclusivamente no caráter cristão, na maturidade espiritual e na dedicação ao serviço, ao invés de critérios como carisma pessoal, habilidade oratória, capacidade de arrecadação financeira ou projeção midiática. O contraste entre os critérios de liderança da CCB e os padrões comuns no pentecostalismo contemporâneo destacava diferentes filosofias sobre o que constitui qualificação ministerial autêntica. Malafaia encerrou sua pregação histórica com palavras que se tornaram instantaneamente icônicas. Aprendi que a verdadeira grandeza ministerial não se mede pelo tamanho dos templos que construímos,
pelo número de seguidores que conquistamos, pelos recursos que arrecadamos ou pela fama que alcançamos. A autenticidade cristã se manifesta na simplicidade genuína, na humildade consistente, na integridade inabalável e no serviço silencioso ao reino de Deus. As palavras finais do pastor representavam uma evolução madura em sua filosofia ministerial, demonstrando como experiências autênticas podem transformar perspectivas e inspirar novas abordagens ao cristianismo. A repercussão da pregação continuou crescendo nas semanas seguintes. Denominações evangélicas de todo o Brasil começaram a organizar diálogos interdenominacionais inspirados no exemplo de humildade demonstrado pelo pastor Silas Malafaia. Seminários teológicos incluíram estudos sobre diferentes tradições cristãs brasileiras em seus currículos. Universidades seculares desenvolveram pesquisas sobre o impacto social de diferentes denominações evangélicas. A própria congregação cristã no Brasil, fiel ao seu perfil tradicionalmente discreto, emitiu uma declaração oficial cuidadosamente elaborada. Recebemos com profunda humildade e gratidão cristã as palavras do pastor Silas Malafaia. Não buscamos reconhecimento denominacional ou validação externa, mas glorificamos a Deus por qualquer oportunidade de edificar o corpo de Cristo no Brasil. Permanecemos disponíveis para diálogo fraterno com todos os irmãos em Cristo que demonstrem interesse genuíno na unidade cristã. A resposta oficial da CCB demonstrava coerência com seus valores tradicionais, enquanto se mostrava aberta ao diálogo construtivo para o benefício do cristianismo brasileiro como um todo. O impacto transformador da pregação do pastor Silas Malafaia estabeleceu um novo paradigma no evangelicalismo brasileiro, demonstrando que a humildade ministerial, o reconhecimento de virtudes em outras tradições cristãs e a busca por autenticidade espiritual podem servir como pontos de convergência entre diferentes denominações evangélicas. No final das contas, esta pregação histórica ensinou ao Brasil evangélico uma lição transformadora, que a verdadeira grandeza ministerial se manifesta na capacidade de reconhecer a obra de Deus em diferentes tradições cristãs, que a autenticidade espiritual transcende barreiras denominacionais e que a humildade genuína pode ser o catalisador para uma renovação extraordinária do cristianismo brasileiro. E assim, através desta declaração ministerial revolucionária, milhões de evangélicos brasileiros aprenderam que as lições mais importantes sobre fé autêntica podem vir de fontes inesperadas, que o orgulho denominacional pode cegar líderes para verdades espirituais profundas e que a disposição para aprender com outros cristãos, independentemente de suas tradições específicas, pode ser o caminho para um cristianismo mais maduro, mais unificado e verdadeiramente transformador para toda a nação brasileira. E você que está assistindo, o que achou dessa declaração surpreendente do Silas Malafaia? Foi realmente uma surpresa total ou você já esperava alguma mudança na estratégia dele? Você acha que essa nova abordagem pode dar certo eleitoralmente ou vai gerar mais problemas do que benefícios? Conta aí nos comentários sua análise completa sobre todo esse episódio. Não esquece de dar aquele like se o vídeo foi esclarecedor para você. Compartilha com quem precisa entender essas mudanças importantes na política brasileira e se inscreve no canal para mais análises profundas dos bastidores políticos. Nos vemos no próximo vídeo com mais novidades e análises que estão movimentando o cenário político nacional. Até lá! Fiquem atentos às mudanças, fiquem ligados nos bastidores e até a próxima!